Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ayrton com mais uma videoaula. Agora nós iremos falar sobre classificação biológica. E nessa aula nós iremos abordar sobre a história da classificação, vamos falar um pouco sobre as categorias taxonômicas, né? Como a classificação biológica está organizada, como damos os nomes aos seres vivos através da nomenclatura científica, qual é a relação que existe entre a classificação e o parentesco evolutivo entre os seres vivos e como nós podemos mostrar isso, evidenciar isso através de um diagrama chamado cladograma. Então, vamos começar falando um pouco sobre as espécies que existem hoje, né? A quantidade de espécies que nós conhecemos, na sua grande maior parte, estão os artrópodes. Entre os insetos aí, nós temos vários e vários e vários conhecidos, né? Então é uma quantidade de espécies muito grande. E para vocês terem a ideia, os outros animais, enquanto que os artrópodes são 751 mil, os outros animais, englobando todos eles, chega a 281 mil, né? Em seguida aqui nós temos os fungos, por exemplo, os procariotos, as plantas e os protistas, né? Então, hoje sabe-se muito sobre várias espécies. Mas a grande pergunta é, ainda tem espécie para ser conhecida, para ser descoberta? Sim, principalmente entre os fungos, né? De todos os tipos de seres vivos, os fungos constituem um grupo de seres vivos que necessita de mais estudos. Então se estudou muito pouco a respeito dele e ainda tem muitas espécies a serem descobertas. Mas quando começou a classificação? Quem foi que começou a classificar esses seres vivos até chegar a esse número expressivo que nós temos hoje? Tudo começou com Aristóteles, lá na Grécia Antiga, né? Ele decidiu separar, ou digamos assim, agrupar os seres vivos em dois reinos, reino animal e reino vegetal. Aquilo que não era animal era, portanto, vegetal, e aquilo que não era vegetal era, portanto, animal. Muito tempo depois, já em 1735, Linneu ele resolveu desenvolver um sistema de classificação. Isso porque Linneu ele era médico, então ele sentiu a necessidade, através de uma pesquisa, de uma viagem, ele sentiu a necessidade de classificar as plantas que ele utilizava no tratamento de algumas doenças. Então ele começa a adotar um critério fundamental nessa classificação, que são os aspectos morfológicos dos indivíduos. E assim nós podemos dizer que Linneu é considerado o pai da classificação biológica. Foi ele quem organizou, foi ele que caracterizou, inclusive adotando a espécie como, digamos assim, a base da classificação biológica. Em 1804 a 1904, Haeckel criou o terceiro reino, tá certo? O Copland criou o quarto reino, então nós temos agora basicamente quatro reinos, né? O reino monero, o reino protista, o reino animal e o reino vegetal. Então os reinos, né? Os grandes grupos no qual os seres vivos são agrupados começam a aumentar. Em 1969, o Itaker cria o quinto reino, que é o reino dos fungos, como disse anteriormente. É o reino que é menos estudado, né? Que foi o último, inclusive, a ser criado. E, por fim, agora, recentemente, né, nós temos o OUSE criando uma categoria acima dos reinos, são os domínios. Então, essa é a história da classificação, que começa com Aristóteles e é fundada a partir de Linneu e tem várias contribuições ao longo do tempo. Tá? Atualmente, nós podemos dizer, então, que a classificação ela possui basicamente dois sistemas. Um artificial, que foi criado, quando ele foi criado na Grécia Antiga, onde só utilizava um critério para classificar, critérios puramente macroscópicos para separar os organismos em grupos, e atualmente um sistema natural, que utiliza vários e vários critérios objetivos, com dados criteriosos fornecidos pela morfologia, fisiologia, ecologia,
embriologia, genética, comportamento, enfim, são vários os dados, são vários os critérios que são utilizados atualmente para a classificação biológica. Mas se hoje o sistema o sistema de classificação é natural, o que é classificar? Classificar é agrupar unidades semelhantes. Por exemplo, eu poderia, imagine você na sua sala de aula, eu poderia classificar a sala de aula. Por exemplo, do lado direito ficar só os meninos, do lado esquerdo ficar as meninas. E eu poderia classificar ainda mais. Eu poderia pegar e dizer assim, entre os meninos, aqueles que estão com namorada, por exemplo, fiquem na parte da frente, os que estão desimpedidos, né, que estão sem namorada, que estão, digamos aí, na pista, como se diz, lá para trás. As meninas também que estão com namorado na frente e as meninas solteiras, desimpedidas, na pista lá atrás. Então a gente começa a criar critérios que, no caso aí, para classificar a sala, eu criei como critérios o quê? Primeiro, o gênero, né, ser masculino e ser feminino, e depois, digamos assim, né, se está com namorado ou se está sem namorado, tá certo? Então, esses foram os critérios que eu utilizei. Qual a importância da classificação? Por exemplo, se a gente imaginar agora a sala classificada, imagine que isso aconteceu no primeiro dia de aula, né? Imagine se isso aconteceu no primeiro dia de aula. Então, no primeiro dia de aula, você não sabe quem é que, digamos assim, quem tem namorado, quem não tem namorado, você não tem ideia. Então, a classificação, na hora que eu classifico a sala, ela vai exatamente organizar os meus dados e vai permitir que eu tenha acesso a informações que antes eu não conseguiria ter. Tá? É por isso que a classificação tem uma importância muito grande na análise de dados. Tá? Além disso, nós vamos ver um pouquinho no final da aula que a grande importância da classificação biológica também está na avaliação do parentesco evolutivo. Quais os critérios da classificação biológica? A classificação biológica, como eu disse, tem vários critérios: morfologia, fisiologia, ecologia, genética, bioquímica, embriologia, comportamento e etc. Então, essas, basicamente, se a gente disser assim, para eu começar a entender classificação biológica, eu tenho que entender que ele serve para agrupar unidades semelhantes, vai me dar uma organização, e quando eu digo organização, inclusive para a parte científica de pesquisas e etc., vai permitir que eu encontre novos dados, novas informações, vai permitir que eu avalie o parentesco evolutivo das espécies, e tudo isso feito por uma série de critérios que fazem parte do sistema natural de classificação, ok? Sendo assim, entendendo que classificação biológica significa agrupar, que classificação biológica significa usar critérios como morfologia, embriologia, etc., é importante a gente entender que, partindo de toda a nossa biodiversidade, tá certo? Partindo de toda a nossa biodiversidade, nós temos uma ancestralidade em comum. Tá certo? Todos os seres vivos, eles, partindo da teoria de Darwin, né, todos os seres vivos estão conectados com uma ancestralidade em comum, tá certo? Onde nós iremos ser originados. Então, a classificação biológica, ela tem que levar em consideração essa ancestralidade, tem que levar em consideração esse parentesco. Portanto, nós podemos chegar e dizer que classificar é analisar e posicionar novas espécies nessa árvore filogenética, tentando estabelecer o parentesco evolutivo entre a nova espécie que foi descoberta com as espécies que já estão atualmente. Então, todo esse cenário constitui um processo de classificação biológica. Para que isso de fato aconteça, de fato ocorra, né? Eu uma vez fiz uma atividade em sala de aula e o aluno fez essa pergunta: onde eu coloco esse bicho? Então, num processo de classificação, você tem que saber, digamos assim,
eu poderia dizer que a classificação biológica é um grande armário com várias gavetas, e eu tenho que saber qual é a gaveta em que eu vou colocar essa nova espécie. E essas gavetas são chamadas de categorias taxonômicas. Então, o que são? O que são categorias taxonômicas? São grupos genericamente estabelecidos com base em semelhanças relevantes. Então, eu vou colocando dentro da gaveta aquilo que, digamos assim, são semelhantes em termos dos critérios. Como eles são organizados? Hierarquicamente, de grupos mais abrangentes para grupos menos abrangentes. Essa organização hierárquica foi criada por Linneu. Inclusive, existe uma frase muito conhecida que diz assim: se Deus criou, Linneu organizou. Né? Então, isso porque ele criou essas categorias. A primeira categoria criada foi o reino, em seguida, filo e classe, e aí entende-se que o reino é formado por vários filos e um filo é formado por várias classes. A classe é formada por várias ordens e a ordem é formada por várias ou uma família, não tem uma quantidade assim determinada, mas dentro do reino existe o filo, dentro do filo existe a classe, dentro da classe existe a ordem e dentro da ordem existe a família. Hierarquicamente, né, dentro da família nós vamos ver gênero e espécie, tá ok? Essas foram as categorias criadas por Linneu, mas lembrem-se que o Oz, tá certo? Criou o domínio, né, que é uma categoria ainda mais abrangente. Então, dentro do domínio existe o reino. Lembre-se, dentro da família existe o gênero, dentro do gênero existe a espécie. Existe uma frasinha que eu costumo falar em sala de aula, que para ajudar o aluno a decorar essas categorias, que é o rei Filipe colocou ordem na família do general da Espanha. O rei Filipe colocou ordem na família do general da Espanha. Rei Filipe, que foi, tá certo, um dos reis da Espanha. Então, o que você tem que entender é que essas categorias estão organizadas à medida que eu caminho para cá, à medida que eu saio da categoria de espécie e vou para a categoria de domínio, o número de indivíduos aumenta. O número de indivíduos, inclusive, tornando assim o domínio uma base, se fosse uma pirâmide, uma base bastante larga. Porém, quando eu vou nesse sentido, tá certo? A especificidade aumenta. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tá certo? Nós, seres humanos, estamos basicamente no mesmo reino que um verme, tá certo? O mesmo reino que por exemplo, um inseto, no mesmo reino que uma água viva, né? No mesmo reino que por exemplo, um equinoderma. Então, nós estamos no mesmo reino, tem muita gente, porque a especificidade é pequena e o número de indivíduos é grande, tá ok? Bom, sabendo disso, nesse processo de organização, a espécie é a unidade básica de classificação. Ou seja, toda classificação começa com a espécie. Tá? Eu pego a espécie e, através da espécie, eu vou identificar o gênero que ela está, depois eu tento identificar a família, a ordem, a classe, o filo, o reino e, por fim, o domínio. Então, tudo começa pela espécie. E o que é espécie? Espécie é um conjunto de indivíduos morfologicamente semelhantes, capazes de se reproduzirem formando descendentes férteis. Quero deixar bem claro para os senhores e senhoras que essa classificação que essa definição é uma definição considerada como conceito biológico. O conceito biológico de espécie é um conjunto de indivíduos que são morfofisiologicamente semelhantes e que são capazes de reproduzir formando descendentes férteis. Se eles formam descendentes férteis, então eles são de uma mesma espécie, tá certo? É o que não acontece com os híbridos. O que são híbridos? São animais que são de espécies diferentes que conseguem cruzar, mas que formam descendentes inférteis. Como formam descendentes inférteis, esses indivíduos não são
de uma mesma espécie. São de espécies diferentes. Então, assim, o jumento e a égua, por exemplo, formam o burro-mulo. Ou o cavalo e a jumenta, por exemplo, formam o pardoto. Ou a zebra e o cavalo, que formam o zebróide. Esses aqui são híbridos. Esses animais aqui são híbridos. Se de repente todos eles fossem férteis, que não são, todos eles são inférteis, nós poderíamos dizer que esses indivíduos aqui, todos eles aqui, fariam parte de uma mesma espécie, sendo de raças diferentes. De raças diferentes. Tá certo? Então, mas não. Como eles formam descendentes inférteis, isso comprova que esses animais que são morfologicamente diferentes, que existem diferenças acentuadas entre eles, são de espécies diferentes, apesar de chegarem a cruzar e formar indivíduo, mas como ele é infértil, né, eles não são de uma mesma espécie. Muitas espécies diferentes não conseguem nem ao menos cruzar. Eles já conseguem cruzar, formar indivíduo, mas são inférteis. Um outro exemplo é a leoa e o tigre, que em alguns casos podem formar o tigon, ou a tigresa e o leão, que podem formar o liger. Tá certo? Então, esse animal aí é um liger. Ele é resultante do cruzamento entre um tigre e um leão, e assume esse cabeça de tigre e corpo de leão. Então ele é extremamente grande e na maioria das vezes não consegue sobreviver até a fase adulta. E detalhe, é infértil, mostrando que o tigre e o leão são espécies diferentes, tá ok? Mas, sabendo assim, então, que classificar é agrupar indivíduos semelhantes, tá? Posicioná-lo dentro da classificação que evidencia o seu parentesco evolutivo e evidencia a conectividade de sua ancestralidade comum, sabendo que classificar é isso, que isso está tudo organizado dentro de uma categoria taxonômica, que são, digamos assim, gavetas ou grupos ou grupamentos que possuem indivíduos com características semelhantes. Como seria a classificação humana, né? Como seria? Para vocês terem uma ideia, nós estaríamos no domínio Eucária, no reino Animalia, nós estamos no reino Animalia, fazendo parte dos animais, no filo Chordatas, que são aqueles que apresentam notocorda, na classe Mammalia, que são os mamíferos, na ordem Primata, na família Hominidae, no gênero Homo, com a espécie Homo sapiens, ou na subespécie, que é uma subcategoria da espécie, seria Homo sapiens sapiens. Tá? E por falar em subcategorias, eu posso ter subespécie ou superespécie. Tá? Eu posso ter subgênero ou supergênero, subfamília ou superfamília, e por aí vai. Tá certo? As categorias elas podem ainda se subdividirem, mas essas são as principais categorias que são necessárias para um bom entendimento de classificação biológica. Bom, sabendo agora as categorias que foram criadas, né, entendendo para que serve a classificação, tá certo? Quando nós encontramos uma nova espécie, nós temos que encontrar as categorias que elas fazem parte, posicioná-la, tá certo? Nessa árvore filogenética, tentando estabelecer as relações de parentesco evolutivo e as conexões de ancestralidade. Porém, se faz necessário dar nome a essa nova espécie. Então, como é dado o nome? Quais são as regras da nomenclatura científica? Então, se a gente fosse, né, na hora que se descobrisse uma espécie, cada país, né, se cada região fosse nomear essa espécie, nós teríamos uma diversidade de nomes muito grande. E foi exatamente essa dificuldade que Linneu encontrou, tá certo? Ele encontrava nomes de espécies de tomateiro, por exemplo, a diversidade de nome era enorme, e eram nomes grandes, enormes, para designar uma única espécie. Assim, Linneu criou as regras de nomenclatura científica. Primeiro, a primeira regra é que ela deve ser escrita em latim, tá? Qual é a importância disso?
A grande importância disso é a universalização do nome. Ou seja, na hora que eu escrevo em latim, que na época de Linneu, era uma língua que era, digamos assim, erudita, uma língua bem utilizada pelas pessoas cultas. É uma língua morta, porém a universalização, né, ela permite com que o nome de uma espécie seja igual aqui no Brasil ou na China. Quando a gente fala Caesalpinaina equinata, tá certo? Seja um botânico aqui do Brasil, um bom botânico ou um bom botânico da China, ele vai saber que nós estamos falando da espécie pau-brasil. Então, ser escrito em latim, tá certo? Permitiu essa universalização ou uma padronização, tá? Uma padronização dos nomes científicos, para não ter uma grande diversidade de idiomas e nomes diferentes, né? Olha, imagine só, dentro do Brasil, num nome vulgar, né? Por exemplo, macaxeira, que aqui no Nordeste nós chamamos de macaxeira e lá no Sul nós chamamos de aipim. Para nome vulgar, dentro do mesmo país, no mesmo idioma, nós temos uma diversidade de nomes vulgares. Imagine se não houvesse essa padronização e essa universalização sendo escrita em latim. Tá ok? Outra característica é que ele é formado por dois nomes. Ele é binomial. O primeiro nome é chamado de epíteto genérico e é um substantivo. E geralmente esse epíteto genérico é o mesmo nome do gênero, da categoria gênero, da categoria taxonômica gênero. O segundo nome é um epíteto específico, geralmente é um adjetivo, uma qualidade, uma característica marcante daquela espécie, tá ok? E apenas, unicamente e tão somente, a primeira letra do epíteto genérico é maiúscula. Por exemplo, aqui ó, Crotalus terríficos. A palavra crotalo é o epíteto genérico. Então, se eu perguntar de qual gênero é o Crotalus terríficos, é o Crotalus, o gênero dele. Terríficos é um epíteto específico. Ele é um adjetivo. Terríficos, ele é terrível. É uma cobra terrível. Então, quem deu o nome a essa espécie resolveu utilizar esse adjetivo terrífico. Outro exemplo, canis é o epíteto genérico. De qual gênero é essa espécie? Gênero canis. Canis familiares é o epíteto específico. Familiares por quê? Porque está dizendo que ele tem uma característica doméstica. Então lembrem-se, tá certo? Os epítetos específicos são adjetivos, enquanto que os epítetos genéricos são substantivos, certo? São substantivos. E geralmente o nome deles é o mesmo nome do gênero. Basta você voltar aqui, ó, no nome Homo sapiens, tá certo? Ó, olha, o epíteto genérico tem o mesmo nome da categoria do gênero a qual está classificada essa espécie. Geralmente é assim, ok? Algumas observações em relação a nomes trinomiais, como nós podemos dizer. Por exemplo, esse aqui é um mosquito prego, tá? E isso aqui é o epíteto genérico. Esse aqui é o epíteto do subgênero. E esse aqui é o epíteto específico, ok? Nesse outro caso aqui da ema branca, nós temos o epíteto do gênero, o epíteto da espécie e o epíteto da subespécie. Então, quando você tiver o nome de uma espécie, tá certo? Formada por três nomes. Se tiver entre parênteses, isso refere-se a um subgênero. Se não tiver entre parênteses, lembrem-se, tá certo? Refere-se a uma subespécie. Tá ok? Bom, agora nós estamos prontos para, digamos assim, analisar, né? Se a gente está imaginando, né, que nós descobrimos uma nova espécie, nós já sabemos como nomeá-la, né? Ela tem que ser em latim, ela tem que ser
escrita por dois nomes, apenas a primeira letra do epíteto genérico é escrito por letra maiúscula, tá? Tem que ser escrita em destaque, ou em negrito, ou em itálico, ou sublinhado, tá? Então essas são as principais regras da nomenclatura, são várias regras de nomenclatura, mas essas são as principais. Você já sabe quais são as categorias, então você vai ter que escolher que categoria essas espécies, essa nova espécie vai ser colocada, tá certo? Vai ser agrupada, para que você possa analisar o parentesco evolutivo dele. Você tem que posicioná-lo. Então, como é que é isso? Aí nós temos digamos assim, uma abordagem mais atual, que é a classificação filogenética, que leva em consideração, tá certo? Esses parentescos evolutivos, e essa classificação só surgiu após, tá certo? A teoria de Darwin. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a classificação ela é utilizada. Como é que eu sei? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem é que tem maior parentesco evolutivo? O homem e o cão ou a raposa e o cão? Não é? Você vai dizer, não, professor, lógico que a raposa e o cão, eles são mais semelhantes morfologicamente. Mas como é que nós podemos ver isso? Através da classificação. Tudo bem, você conhece a raposa, conhece o cão. Você conhece o homem, bem, os aspectos morfológicos, enfim, comportamentais. Você, de cara, diz que a raposa e o cão têm um parentesco maior. Mas, numa classificação biológica, como é que eu sei isso? Por exemplo, eu sei assim. O homem e o cão, por exemplo, ele tem o reino, o filo e a classe em comum. Ele começa a se diferenciar exatamente aonde? Na ordem. Se eu colocar a raposa e o cão, eu vou perceber que ele tem o reino, o filo, a classe, a ordem e a família em comum. Que eles só vão se diferenciar aonde? No gênero. Então, quanto mais comum for a classificação biológica entre duas espécies, maior é o seu parentesco evolutivo. É dessa forma que a gente consegue avaliar. Por quê? Porque mais próximos eles estão posicionados dentro dessa árvore filogenética. Ok? Para a gente entender agora, beleza, então agora eu já entendi, professor. Eu descobri uma nova espécie, já sei as categorias que ele vai ser classificado, já sei como nomear, e agora, comparando as outras espécies existentes, eu vou conseguir identificar quem tem maior parentesco com ele, de repente utilizando o maior número de categorias taxonômicas em comum. Mas, além disso, se faz necessário um estudo cladístico, um estudo filogenético dessa espécie, tá? Que é uma coisa mais atual, está tendo uma abordagem mais atual. Isso aí é feito baseado em relações de ancestralidade entre espécies atuais ou já extintas, tá certo? Na filogenética, na cladística, eu também tenho que colocar as espécies que já foram extintas. E quando eu venho com uma nova, eu tenho que posicioná-la. Para isso, eu vou olhar para a nova espécie e tentar, a partir das que já existem, se ocorreu alguma novidade evolutiva. O que é isso? Uma novidade evolutiva é nada mais nada menos uma característica que não estava presente nos ancestrais daquela espécie nova e passou a existir nessa nova espécie. Ou seja, essa espécie surgiu exatamente porque ela, durante a sua variabilidade genética, oriunda das suas reproduções sexuadas e mutações, surgiu uma nova característica. O surgimento dessa nova característica fez surgir uma nova espécie, que fez com que ele se tornasse isolada reprodutivamente das espécies já existentes. Então, quando a gente vai posicionar essa nova espécie dentro das que já existem, eu tenho que procurar a novidade evolutiva que deu origem a ela. Professor, não estou entendendo como é que é isso. Basicamente, dentro do processo de formação de novas espécies, eu tenho duas formas. Uma chamada anagênese
e a outra chamada cladogênese. A forma anagênese é uma forma sem ruptura, ou seja, a espécie ancestral, tá certo? Acumulou modificações em sua característica, dando origem à espécie atual. Geralmente, a espécie ancestral não convive com a espécie atual se o processo for por anagênese. Se o processo for por cladogênese, nós vamos ver que a espécie ancestral está convivendo junto com a espécie atual. E que a espécie atual ela foi gerada com uma ruptura. Ruptura essa que foi criada por uma novidade evolutiva, que seria essa cauda, que não existia na sua espécie ancestral e passou a existir. E a presença dessa cauda fez com que esses indivíduos não cruzassem mais com esse indivíduo, sendo assim, tendo uma nova espécie. Então, nós vamos basear o processo de construção de posicionamento das espécies, levando em consideração se ela foi criada por um processo de anagênese ou se ela foi criada por um processo de cladogênese. No processo de cladogênese ou de cladística, eu tenho que levar em consideração, obrigatoriamente, tá certo? A novidade evolutiva. Então, quais são os principais conceitos envolvidos nessa classificação filogenética, cladísticas e assim por diante? Primeiro, é um nome feio, nós podemos dizer, ó, característica plesiomórfica, é uma coisa feia. Na realidade, é uma característica que já existia, a característica presente, ancestral, que já existia nas espécies antigas. E a característica apomórfica, que é nada mais do que a característica derivada, tá certo? Ou uma novidade evolutiva, que vai definir o grupo. Olha só. Gente, a partir de agora surge um novo conceito de espécie. Lá no início da aula, eu falei para os senhores e senhoras que espécie era um conjunto de indivíduos morfofisiologicamente semelhantes capazes de se reproduzir formando descendentes o quê? Férteis. Agora não. Na classificação filogenética, dá-se-á o conceito de espécie como sendo um grupo de indivíduos que é gerado, que foi criado, que foi concebido por uma novidade evolutiva. Tá? Esse conceito filogenético de espécie ele é bem mais abrangente. Tá? Se de repente se aqui fosse a necessidade dessa aula formar especialistas em biodiversidade, eu iria mostrar a vocês as inúmeras exceções, tá? Que fogem, digamos, do conceito biológico de espécie. Tá? Espécies diferentes que se reproduzem entre si formando descendentes férteis, por exemplo. Exceções a esse processo. Mas que dentro do conceito de filogenia, eles se agrupam em espécies diferentes. É um conceito novo, uma forma nova de conceituar a espécie. Então, como é representada a filogenia? A filogenia ela é representada por um cladograma. O que é cladograma? O próprio nome diz. É um diagrama que mostra clado, que mostra as rupturas. Então, o cladograma é um diagrama, uma figura que mostra as rupturas no processo de formação das espécies. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo genérico. Tá? Aqui nós temos as espécies atuais. Espécie A, B, C, D e E. Tá? Aqui nós temos um ancestral comum aos grupos D e E, tá? Que é esse nó. Aqui nós temos a característica primitiva. Essa característica primitiva. Aqui eu vou ter uma característica primitiva. Aqui eu vou ter uma característica primitiva. E aqui eu vou ter NE, a novidade evolutiva. Resultado. A espécie D tem a característica primitiva A, B e C. Não, vou mudar. Para não ficar... né? Vou mudar. Chega. Então, imagine que aqui é a característica 1, aqui é a característica 2, aqui é a característica 3 e aqui é a novidade evolutiva. Então, a espécie E, ou grupo E, ele tem a característica novidade evolutiva,
A característica 3, A2 e A1. A espécie D, tá? Vou pintar aqui até de outra cor, vamos lá, vamos ver. A espécie D, ele vai ter a característica 3. Opa, peraí. A característica 3, A2 e A1. A espécie C vai ter o que, hein? As características 2 e 1. A espécie B vai ter só a característica o quê? 1. E a espécie A vai ter a característica que é definir, que é a característica 0, o marco 0, por exemplo. Tá certo? Então, sendo assim, lê esse cladograma dessa forma. Assim, assim, assim e assim. Né? Indicando as características que cada grupo possui. Assim dizendo, dá-se o nome de espécie E o grupo de indivíduos que compartilham essa característica. Porque essa característica foi a novidade evolutiva quando surgiu a espécie E. Ah, professor, pode surgir uma nova espécie? Pode. Com uma nova novidade evolutiva. Isso aqui deixa de ser uma novidade evolutiva, passa a ser uma característica primitiva 4. E aí o E passa a vir para cá, então surge uma nova espécie, seria a espécie F. É importante, já caiu várias vezes no Enem, tá certo? Cladograma, e é importante você aprender a ler um cladograma. Como é que é um cladograma? Por exemplo, na espécie humana, como é que aconteceu? Nesse cladograma, eu tenho aqui essas espécies, e aí o que acontece? Aqui eu tenho o quê? Onívoro, 5 dedos na mão, tá certo? E 4 grupos de dentes. Tá ok? Então, o que acontece? Essa aí é a característica primitiva de todo esse cladograma. E quem é que tem essas características? O lêmur. Agora, surgiu uma novidade evolutiva. Essa novidade permitiu o surgimento do macaco-aranha. E que novidade foi essa? Maior poder de visão. O maior poder de divisão, o maior poder de visão permitiu a esses animais, tá certo? Surgir essa nova espécie. Com o macaco rhesus, qual foi a novidade evolutiva que deu origem a ele? O nariz apontado para baixo. E o chimpanzé? A perda do rabo. E o ser humano? A perda do poder, a perda do polegar opositor do pé. Tá certo? Então, olha só. Opa, foi mal. Então, o que acontece? O macaco-aranha tem essas duas características. Maior poder de visão e essas aqui. O macaco rhesus, além dessas duas, ainda tem o quê? O nariz apontado para baixo. O chimpanzé perdeu o rabo nesse processo. E os humanos perdeu o dedo, o polegar opositor ao pé. Tá certo? Esse é a grande o processo de cladograma, digamos assim, dos seres humanos. Tá? Bom, sabendo agora que você já sabe ler um cladograma, tá certo? Você já sabe o que é a classificação filogenética, que leva em consideração os parentescos evolutivos, que leva em consideração, tá certo? A definição de espécie como sendo um grupo de indivíduos que compartilham uma novidade evolutiva, que é uma característica nova, tá certo? Em relação os ancestrais, às espécies ancestrais. Sabendo então agora da nomenclatura, das regras de nomenclatura, de como nomear, tá certo? Uma nova espécie, nós temos que entender como é que é formado então esses, digamos assim, esses reinos, né, que fazem parte da biodiversidade do nosso planeta. Basicamente, como eu já disse, a história dos reinos começa com Aristóteles criando o reino plantar e o reino animal. Tá certo? Somente em 1894, 1904, onde nós já temos assim os microscópios, foi que Haeckel criou o terceiro reino, que é o reino dos protistas.
Pro, inclusive, quer dizer primeiro, e tistas quer dizer seres vivos. Então, para Haeckel, nós tínhamos organismos microscópicos que eram primitivos, que eram primordiais, dando origem aos dois, alimentando os dois outros reinos, os reinos Animalia e Plantae. Depois, Copland, em 1938, percebeu que existia diferenças entre indivíduos que estavam nesse reino. Tinham indivíduos microscópicos que tinham núcleo organizado, ou seja, eucarióticos, e tinha indivíduos que não possuíam núcleo individualizado. Então, ele criou um novo reino, que foi o reino Monera. Inclusive, Monera, a palavra Monera quer dizer sozinho, porque é o único reino que possui indivíduos procariontes. E, por fim, o Whittaker, que criou, digamos assim, um sistema de classificação mais adotado, que é de 5 reinos, com o surgimento do último reino, que foi o reino Fungi, tá? Que são o reino dos fungos. E agora, recentemente, em 1977, esse camarada aí, Woese, ele criou uma categoria acima dos reinos, que foi o domínio, que eu já tinha falado anteriormente. Assim, nós temos essa árvore do reino, tá certo? Onde aqui nós temos o reino Plantae, onde aqui nós temos o reino Animalia, onde aqui nós temos o reino Fungi, e aqui nós temos o reino Monera. E aqui o reino Protista. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que atualmente esse reino Monera foi subdividido em reino Bactéria e reino Arquea. Isso quem criou foi o Woese, porque ele percebeu que existiam diferenças entre ribossomos, tá certo? Desses indivíduos, tanto os indivíduos arqueos como os indivíduos bactérias. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é sobre o reino Protista. Vou colocar aqui uma outra cor. Vou colocar aqui o laranja. Não, o laranja não foi muito legal. Vamos botar o verde aqui. O reino Protista. O reino Protista, gente, eu costumo dizer que é um reino borrão. É um reino que, se ele não é um Arquea, se ele não é procarionte, com ribossomo diferente das bactérias, se ele não é multicelular como os animais ou como os vegetais, se ele não tem nada a ver com o fungo, o pessoal coloca ele aonde? No reino Protista. Eu costumo dizer que o reino Protista é uma espécie de reino borrão. Reino borrão, tá? E aí o que é que eu tenho? Eu tenho protistas que têm uma ligação muito forte com os animais. Eu tenho protistas com ligação bastante forte com os vegetais. E tenho protistas com ligação bastante forte com os fungos. Tá? Então, ele digamos assim, um reino com várias linhas, vários processos evolutivos, que alimentam os reinos, digamos assim, superiores, como o reino animal, reino plantar e reino fungi. Ok, gente? Obrigado e até a próxima.